Ilustres amigos, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre as melhores taxas e os melhores preços dos títulos Tesouro IPCA do Tesouro Direto, aquele título que te protege da inflação. E olha, já dando spoiler, as taxas subiram muito nessa semana e preços caíram. Então acompanhe porque você vai gostar. Eu já te convido aí de cara para você se inscrever no nosso canal, ativar aquele sino da notificação, porque diariamente nós trazemos vídeos aqui para você. E 2022 você já sabe, é o ano da renda fixa no Brasil. Você já vê aqui no gráfico que eu fiz um filtro aqui do Tesouro IPCA 2026, aqui dos últimos 30 dias. E você vê também que as taxas, desde o dia 7, que foi quando nós tivemos aqui o início dessa semana de fevereiro, vieram subindo e estão aqui, ó, testando os 5,30% do IPCA 2026. Ou seja, em relação à outra semana, a primeira semana de janeiro, as taxas com clara tendência de alta. Ainda não voltamos para a melhor taxa aí desses últimos 30 dias. Mas quando você já começa a olhar aqui o gráfico numa perspectiva maior, você já verifica que aparentemente chegamos num fundo aí em torno de 5%. E a tendência voltou a ser de alta. O que você precisa entender a esse respeito? O que aconteceu nessa semana de relevante que puxaram as taxas? A primeira informação é uma informação interna. Nós tivemos na semana passada o Copom divulgando a respeito do aumento da taxa de juros, a nossa taxa Selic. E aí, se você não viu ou quer entender o que está na ata do Copom para você projetar para frente, assista aqui no alto. E aí, depois que saiu essa ata, nessa semana vem o comunicado, ou seja, vem a ata do Copom nessa semana. Na semana passada foi o comunicado. E aí o que acontece? Quando saiu agora a ata, o detalhamento das informações não estavam muito alinhadas com relação ao comunicado, principalmente quanto à questão de aumento. Claramente foi registrada na ata a possibilidade de mais 2 aumentos na taxa de juros, e o mercado já estava começando a precificar só um aumento. Então esse foi o primeiro fator. E o segundo fator é a notícia que saiu ontem, no dia 10 de fevereiro, lá no mercado americano, dizendo que a inflação americana fechou no mais alto valor dos últimos 40 anos. Você não ouviu errado, a inflação mais alta dos últimos 40 anos. E qual é o impacto? É que o Fed americano vai ter uma reunião no início de março e o mercado já dá como certo aumento da taxa de juros. Só que parte do mercado já está projetando até um aumento de meio, logo na largada. Lembrando que lá a taxa é 0,25. Então esse estresse interno e também externo. Vamos começar falando então aqui das taxas do Tesouro IPCA 2026, aquele título mais curto então, para quem é mais conservador e está de olho no curto prazo. Só que antes de começar a falar das taxas de cada um dos títulos do Tesouro IPCA principal, eu gravei ontem a série aqui nossa do leilão do Tesouro Nacional. Assista que você vai entender aqui no alto onde os grandes bancões estão investindo em títulos públicos. E mais do que isso, entenda por que a taxa de juros vai ficar mais alta. Ali você vai saber para onde ela está indo. Vamos lá! Começamos a falar então aqui primeiramente no macro, da taxa mensal. E aqui você já vê, a primeira taxa à sua esquerda aqui embaixo no vídeo é de agosto. Então você verifica que ela veio subindo e semana após semana eu venho mostrando esses dados para vocês. Ela só caiu, a taxa média só caiu no mês de dezembro. O que é a taxa média? Pegamos as taxas de abertura do Tesouro Direto diariamente e dividimos pela quantidade de dias úteis. Então você verifica aqui que só houve queda mesmo no mês de dezembro. Todos os outros meses subiram. E agora, no mês que fechou, então, de janeiro, 5,30. Agora que nós estamos em fevereiro, tá aqui, ó, taxa média de 5,19, com a taxa do dia 11 de fevereiro. Só que quando nós olhamos aqui mais detalhadamente, com um olhar mais clínico, você vai ver uns detalhes importantes. O primeiro deles é quando nós alinhamos aqui o gráfico. Veja o gráfico diário, o que nós trazemos de informação. Você vê então a taxa caindo. Por que essa taxa caiu na primeira semana? Foi o que eu falei. Foi quando nós tivemos então o comunicado do Copom dando a entender ao mercado que chegaríamos então já ao fim do aumento da taxa de juros. Só que agora veja que a parte final à sua direita, o aumento que deu, é o impacto então agora da ata do Copom e também da informação aí que o Fed pode começar mais fortemente aumentando os juros.
Muito bem, dito isso, o que nós temos aqui? A taxa da última sexta-feira, dia 11 de fevereiro, foi 5,28. Veja que essa taxa está acima da média de fevereiro, ou seja, as últimas taxas estão maiores do que as primeiras. Veja que no dia 10 chegou a 5,29 e agora no dia 11, 5,28. Então maior do que a taxa média de fevereiro e bem próxima da taxa média do mês de janeiro. Essa taxa está no melhor quartil. O que é o melhor quartil? São as 25% melhores taxas desde o ano passado, desde 2020. Então eu peguei esses 13 meses e trago essa estatística aqui para você. Esse melhor quartil vai de 4,96 a 5,70. Lembrando que a taxa foi 5,28. Só que quando nós olhamos para o preço, o intervalo de preços melhores, os 25% melhores preços, está entre 2.840 e 2.929. Veja que aqui no alto já está na cor vermelha. O que significa nessa cor vermelha? Significa que o título entrou no último quartil. E eu considero um título com preço caro. Por quê? Porque esse preço de 3.023 está nesses 25% piores. Veja que no último dia 4 de fevereiro, que foi a sexta-feira da semana retrasada, nós tivemos o preço quase o mais caro. Agora o mais caro passou a ser esse aqui, ó, 3.041. Então veja que o título não está barato. E o que acontece com esse título então? Bom, esse título é o título mais curto. Há uma tendência que nós talvez não tenhamos taxas tão maravilhosas, aliás, taxas não, preços tão maravilhosos quanto vimos no passado. Mas calma lá, se tivermos realmente um estresse no mercado internacional, taxa de juros subindo forte nos Estados Unidos para conter a inflação, pode ter certeza que esse cenário vai modificar e novamente teremos oportunidades. Agora, se você está olhando para levar realmente até o vencimento, essa taxa já está uma taxa muito interessante. Por que eu estou falando isso? Está aqui a estatística. Se nós pegarmos novamente todo o período de 2021 e 2022, essa taxa de 5,28 está entre as 19% melhores taxas que nós temos nesse período inteiro. 19% melhores taxas, vai de 5,28 a 5,70. Já o preço está caro. Quando nós olhamos para trás, esse preço está aqui, ó, entre os 2% mais caro desse título. Então aí a decisão é sua. Se você está olhando para o longo prazo, quer comprar um título até o vencimento e não se preocupar, a oportunidade está aí, ó. Pode melhorar? Claro que pode, mas também pode piorar. Então tá aí, você analisa e toma a sua decisão, porque aqui não fazemos indicação de investimento, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. Vamos falar agora do IPCA 2035, mas se você quer rentabilidade mesmo, assista a esse vídeo aqui, ó. Estou falando do mercado secundário com pré-fixado a 13,4%, IPCA com 6,5%, você não ouviu errado, bem mais alto do que esse valor aqui. Só que, claro, rentabilidade, por outro lado, você tem baixa liquidez e um risco um pouco maior. Assista que você vai entender. Vamos lá, falando do 2035, o cenário em termos de taxas mensais é praticamente a mesma do 2026, com um pequeno detalhe. O detalhe é essas duas taxas à sua direita do seu vídeo. Se você reparar, a primeira taxa aqui é de janeiro, 5,57, e a segunda é de fevereiro. Quando nós olhamos o 2026, você repara que essa taxa de fevereiro está em queda, levemente em queda, mas está. Enquanto nós olhamos agora para o 2035, ela está estável, ou seja, os títulos mais longos, as taxas estão ainda melhores. Já já você vai entender. Vamos olhar aqui no diário, o que nós temos aqui em relação às taxas dia a dia. Veja o que aconteceu, elas não variaram tanto assim para baixo ao longo do mês de fevereiro. Esse aqui não é o mês de janeiro, é o mês de fevereiro. Por que elas não variaram? Verifica aqui comigo no gráfico. Ficou entre 5,50 a 5,60. E agora, nessa última quinta e sexta-feira, aí sim rompeu para cima. Tá aqui, ó, 5,63. Então, com isso, o que nós temos aqui para mostrar para você? 5,63 foi a taxa, então, de abertura do Tesouro IPCA 2035, dia 11 de fevereiro. Essa taxa está acima da taxa média de fevereiro, da taxa média de janeiro e de qualquer outra taxa média mensal nesses últimos meses que nós trazemos aqui para você no canal. Qual é a importância disso? Olhando aqui para a sua direita, você vai verificar que está no melhor quartil, ou seja, o melhor quartil está entre 5,14 e 5,69. Vou repetir, 5,14 e 5,69, ela bateu em 5,63. Veja que há pouco tempo atrás, no dia 21 de janeiro, chegou a 5,69. Então veja, a taxa está bem próxima das máximas. E o preço? Veja que o preço, o melhor preço, ou seja, você quer comprar um título gastando pouco e tendo um bom retorno. Imagino que é isso que você espera. Então o melhor intervalo de preço
está entre 1.764, 1.764 e 1.911. Veja que ele fechou nesse intervalo de 1.849, praticamente aí no meio. Então veja aqui, ó, nesse quadro resumo para você. Quando estamos olhando de taxa, essa taxa então de 5,63 está entre as 4% melhores taxas desde 2021, pegando todo o histórico. E aí você verifica que vai de 5,63 a 5,69 esse intervalo. E quando nós estamos falando de preço, é mais importante ainda. Veja que está nos 10% melhores preços, mais importante que o 26. Veja que o 26, a estatística está aqui, ó, está com preço muito ruim. Está nas 19% melhores taxas, mas nos 2% piores preços. E aqui, olha a diferença. Quando o título vai vencer mais para frente, as oportunidades se renovando aqui no Tesouro IPCA. Gravou aí? Então aproveita e já dá aquele super like. Ajude aí o nosso canal, que é pequeno e precisa muito do seu apoio. E se você fica com alguma dúvida, pode escrever aí nos comentários que eu vou responder. Se você quiser, entre no grupo do Telegram, aqui embaixo tem o endereço. E se você for muito tímido, pode mandar e-mail também, que eu vou estar respondendo aqui para você. Vou falar agora do IPCA 2045, só que antes de indicar o último vídeo aqui para você do canal. Se você gosta de fundo imobiliário, eu fiz uma comparativa entre fundo imobiliário e o Tesouro IPCA. Qual realmente te protege da inflação? E quais são as características principais e os riscos envolvidos? Assista aqui no alto que você vai gostar. IPCA 2045 para você agora. O que nós temos aqui? Bom, em termos de taxa, as taxas são idênticas ao 2035. Você não ouviu errado, é isso mesmo. O IPCA 2035 e 2045 tem exatamente essas mesmas taxas. Então não vou aqui retomar esse tipo de análise, mas vou falar do preço. O melhor preço, ou seja, o melhor intervalo de preço, desde o ano de 2021, está aqui entre 1.019 e 1.165. Veja aqui, ó, no alto do seu vídeo, no dia 11 de janeiro, aqui na cor verde, está aqui, ó, R$ 1.070,97. Esse foi o preço que fechou na última sexta-feira. Com um detalhe que eu quero chamar a sua atenção. Veja que desde o dia 30/12, o último dia útil do mês de 2021, esse preço entrou na melhor faixa. Está aqui, ó, R$ 1.165. E depois não saiu mais. Está aqui, ó, R$ 1.070. Veja que já está há um bom tempo, há praticamente aí quase um mês e meio, nessa melhor faixa de preço. Anotou aí? Então, em resumo, o IPCA 2045. Você já viu, está nas 4% melhores taxas porque ele é igual ao 2035. E com relação aos preços, a oportunidade está boa ou está ruim? Está aqui, ó, entre os 7% melhores preços. Se eu pego todos os preços diários desde 2021 e divido numa escala, esse preço que fechou na última sexta-feira, R$ 1.070,97, está entre os 7% melhores preços históricos desse título. Entendeu agora aí as oportunidades reaparecendo, batendo aí na sua porta? Para finalizar, eu quero trazer um resumo aqui para você que você entenda. Os títulos longos, em particular o 35 e o 45, estão ainda com excelentes oportunidades. Acompanhe aqui essa análise final. Quais são as melhores taxas? Olha aqui, o 2045 nos 4% melhores. O 2035 também. Por quê? Porque a taxa é idêntica desses dois títulos. 4% melhores taxas. E aí, quando você vai para o 2026, que é um título bem curtinho, você vê que está nas 19% melhores taxas. É ruim? Não. Volto a dizer, a taxa não está ruim. Ela só não está tão boa quanto o 2035 e o 2045. Só que tem um detalhe. Comprar esse título sem ter um pensamento de longo prazo pode não ser uma boa alternativa, porque como ele varia muito, ao longo desse percurso você pode ter ganho e perda na marcação a mercado, mas levando até o vencimento, você sabe que vai receber exatamente isso. Muito bem, falando agora em termos de preço, porque o que significa o preço? O preço é você pagar mais barato por um título, ou seja, quanto mais barato você paga, significa que você está economizando já na aquisição. Então verifica aqui, o preço do IPCA 2026, pela proximidade do vencimento dele, está muito ruim. Para mim está com preço caro, essa é a minha visão. Eu acho que ele não está atrativo. Então está nos 2% históricos de piores preços. O 2035 está nos 10% melhores. Olha o inverso, só aí no fator tempo, no vencimento mais para frente. E o 2045 nos 7% melhores preços. Então agora aí é com você. Você está comprando IPCA
ou está esperando? Como que é na sua avaliação essas taxas que eu apresentei aí? Eu quero te ouvir e poder tentar te ajudar. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com a família e que cada vez mais fiquem de olho, porque 2022 é o ano da renda fixa. Um abraço e até o próximo vídeo.